Boa noite, pessoal. Como estão? Estão todos bem? Pois bem, na aula de hoje de produção textual, eu vou comentar com vocês, né, aquela atividade de gêneros textuais, especificamente a atividade, né? Vou fazer o comentário da atividade e vocês vão acompanhando aí, se acertaram, né? Alguns me enviaram pelo e-mail, outros pelo meu privado. Eu peço que, de preferência, coloque no e-mail, porque às vezes pelo celular, né? A gente termina apagando, principalmente quando é fotografado. Então, não é preciso copiar perguntas e respostas, basta colocar realmente a resposta, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para poder entrar, tá certo? Na atividade gabaritada, ok? Então, acompanhe aí que nós estamos trabalhando, né, o gênero textual. Então, o objetivo dessa atividade é exatamente identificar os gêneros textuais, né, e principalmente o gênero carta, a partir dos elementos do texto. Também é objetivo identificar o público-alvo de um texto, reconhecer a finalidade de um texto e produzir uma carta-resposta ao leitor. Então, é importante que vocês compreendam, né, que os gêneros textuais, cada gênero tem uma finalidade, tem um público-alvo, né, tem uma finalidade comunicativa. Então, se você vai enviar um e-mail, e é um e-mail de trabalho, o e-mail tem uma finalidade comunicativa. Uma bula de remédio tem uma finalidade comunicativa, né? Para mostrar, dizer como é que aquele remédio deve ser utilizado, tomado, quais são, para que ele é indicado, tá certo? Também o bolo, né? Você vai fazer uma receita de bolo, tem lá os ingredientes, tem o passo a passo. Então, nós nos comunicamos por gêneros textuais. Os gêneros são ferramentas, são instrumentos textuais que a gente utiliza para que possamos nos comunicar, né? Com a determinada finalidade comunicativa, que é a comunicação. Então, vamos lá, né? A carta revista foi o texto que eu coloquei aí para vocês, né? Onde tem assim, a primeira questão diz: leia os textos. Então, tem o texto da Kit, do Rio de Janeiro, a gente tem que observar lá a fonte de quem é, e da Marília Livetin, né? Via internet, tá certo? Então, o da Kit diz assim: eu nunca namorei, apenas fiquei. Mas percebi que os garotos que ficam comigo se arrependem, pois me fazem pouquíssimos carinhos e estão sempre preocupados com a hora de ir embora. O maior problema é que fico apaixonada e eles nem dão bola. Tenho medo também de que eles falem mal de mim para os outros meninos da escola. Não sei qual é o problema. Será que sou boba, chata e não sei beijar bem? Qual seria meu grande defeito capaz de afastar os rapazes? Preciso urgentemente de ajuda. Aí, Kit, Rio de Janeiro, né? E a da Marília Livetin via internet. Meu pai se matou quando eu tinha 15 anos. Ele rompeu com o tempo de acontecer das coisas, um tempo que era meu também, e que de vazio não tinha nada, pois era repleto de sentimentos, sonhos e expectativas. Mesmo roubada, traída e judiada, posso rezar, e às vezes é isso que me conforta, né? Então, dois textos bem diferentes aí, né? Então, o comentário aqui. A carta do leitor é um tipo de carta, um gênero epistolar, veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões. É um importante instrumento de comunicação cujo leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto atual. Então, vocês podem ver que a carta leitor é um tipo de gênero, né, que é chamado gênero epistolar, estou marcando aqui, né, onde é que ela é veiculada? Geralmente em jornais e revistas. Alguém já viu algum desses tipos de texto, né, de carta epistolar, e o principal objetivo é apresentar, os leitores apresentar as suas opiniões, né? Então a gente viu aqui
opinião tanto da Marília quanto da Kitty, né? Uma falando sobre a questão do namorado, das desilusões em relação ao namoro, e a outra a questão do desabafo, né? Em relação ao pai que se matou, tá certo? Então, cada um aqui com o seu desabafo, tá? Então, a gente pode observar nesses dois textos, que são textos breves, escritos em primeira pessoa, né? Eu nunca namorei. Então, aqui, ó, está em primeira pessoa, né? Apenas fiquei, olha os verbos aí em primeira pessoa. Mas percebi que os garotos que ficam comigo, tá? Tá certo? Aqui, ó. A segunda da Marília, meu pai se matou. Aí é ele se matou, né? Quando eu tinha 15 anos, né? Então tá aí também, primeira pessoa. Ele rompeu com o tempo, né? Não respeitou o tempo de Deus, né? O nosso tempo de acontecer as coisas, um tempo que era meu também, né? Não conseguiu nem ver a filha, né? Depois, na sua fase de adolescente, adulta, e de que vazio não tinha nada, pois era repleto de sentimentos, sonhos, expectativa. Tá? Então, a gente pode observar aí essa primeira característica, que os dois são textos breves, em primeira pessoa, temas atuais de caráter subjetivo, né? Então, assim, a primeira é um tema atual de namoro, nunca vai. E, infelizmente, a segunda também é um tema muito polêmico, mas atual, que trata da questão do suicídio, né? Linguagem simples, clara e objetiva, onde a gente não precisou ir a dicionário, uma linguagem clara, simples e objetiva. Presença do destinatário remetente, né? Então, aqui, não está apresentando aqui, mas a gente sabe que essa da Marília, direcionada como desabafo, mas para o pai, né? Textos positivos e argumentativos. Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão, no entanto, deve apresentar alguns elementos estruturais. Vocativo, que aparece o nome da revista do jornal e pode vir acompanhado de local e data. Introdução, pequeno trecho que aborda o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor, o desenvolvimento, a conclusão, a despedida e a assinatura, né? Assinado aqui dessas, houve essa assinatura, né? Nem todos vão ter toda essa estrutura, mas a gente pode observar que padrão são essas estruturas, né? E todo texto ele tem uma introdução, né? Um pequeno trecho que aborda o assunto, o desenvolvimento, a conclusão, mas dentro da carta, a despedida e a assinatura, né? Os dois textos foram publicados na seção de cartas de leitores da revista de circulação nacional. Você percebeu que cada um pertence a um tipo de revista distinto? Caso não tenha observado isso, leia novamente os textos procurando verificar diferenças entre eles, né? Aí agora responda. Esses trechos foram retirados da mesma revista ou de revistas distintas? Por quê? Então, gente, a gente pode observar aí, né, que esses textos, eles foram tirados, a diferença entre os dois textos é que possibilita dizer que pertence a revistas diferentes, né? Então, é isso que vocês vão colocar aí. Pois possui elementos lexicais, sintaxe semânticos, sendo este último inferido pelos alunos que constrói a identidade do autor, personagem dos textos. Então, coloquem que há diferença, né? Dos dois textos, um via internet e a outra para a revista mesmo, física, que a gente pode observar, tá certo? A letra B diz assim: qual a diferença etária de cada um dos leitores, aproximadamente? Como você sabe disso, né? Comprove sua resposta usando elementos do texto. Então, o primeiro texto indica que a leitura possa ser um adolescente, ao passo que a da segunda carta parece ser uma pessoa mais adulta. Para este aspecto, podemos considerar a variação linguística presente nos textos, que nesse caso distingue as duas faixas etárias. O primeiro faz uso dos termos fiquei, né, que é uma linguagem mais, uma gíria, uma linguagem usada mais para adolescente, né, pelos jovens, então vocês podem, se vocês identificaram essas marcas, tá certo?
E a segunda, e ela diz que fica com vários meninos, né, nas festas da faculdade, tá certo? Já no segundo texto, inicia uma frase: o meu pai se matou quando eu tinha 15 anos, né? Ou seja, sugere-se que a autora possui uma idade superior, não é o momento que ela está falando quando o pai dela matou, mas com um determinado tempo. Então, sugere-se que a autora tem uma idade superior, tá ok? É isso que a questão quer. A letra C. A qual público cada uma das revistas está direcionada? Aí a gente pode concluir que a primeira carta pode ter sido tirada de uma revista para adolescente, né? Então, como eu falei, os gêneros textuais, a gente tem que observar a finalidade comunicativa, o público-alvo, tá certo? E a linguagem utilizada para cada finalidade, para cada público-alvo, né? E a segunda, para um público mais adulto, né? Também lá tem que é via internet, como, por exemplo, as revistas Super Interessante, Vida Simples, né? Vocês podem até depois pesquisar sobre essas revistas e procurar esse tipo de carta epistolar, desse gênero textual. Aí a letra diz assim: você acha que o leitor de cada uma das revistas tem acesso ao interesse pela outra? Por quê? Então, essa é uma questão que eu vou deixar aberta, né? Muito subjetiva. Você acha que o leitor de cada uma das revistas tem acesso ao interesse pela outra? Às vezes sim, às vezes eu mesmo, como adulta, tenho interesse em revistas de adolescente, dependendo do tema, como é que esse texto é colocado, né? Tá certo? A finalidade de conhecer melhor, né? Tá certo? Então, isso aí eu vou deixar mais subjetivo. E a letra E diz assim: as duas leitoras buscaram nas revistas confortos para um problema pessoal, com certeza. O objetivo delas foi exatamente procurar esse conforto, né? Porém, de maneiras bem diferentes. Qual a intenção de cada uma delas? Então, eu falei que os gêneros textuais, ele tem cada texto tem sua intencionalidade comunicativa, né? Então, é importante que vocês percebam, né, que a primeira leitura procura obter uma ajuda. Então, até estou marcando aqui, né? E conselhos para, para o redator da revista em relação a essa questão do namoro, né? De que ela fica e que às vezes não dá certo, tá certo? Enquanto a segunda apresenta já mais uma experiência, ela vem apresentar uma experiência pessoal, até alertando, né, essa questão do suicídio, né, como forma de mostrar sua aprovação em relação a alguma reportagem já publicada anteriormente pela revista, em que o tema talvez tenha sido a religião, a fé, até mesmo a morte ou o suicídio. Então, talvez essa carta, porque não tem a revista aqui, ela colocou, aproveitando, né, um certo pensamento dela em relação ao suicídio, de algo que ela leu anteriormente na própria revista. A letra F. Agora, você será responsável por responder às cartas de uma dessas revistas. Escolha uma delas e escreva como profissional a resposta a essa leitura. Aqui é a atividade em si de produção textual. Então, né, vocês vão tentar responder como editor, né, chefe da revista, e tentar responder para uma dessas que você pode escolher. Ou a primeira carta, né, que fala sobre a questão do desabafo, de eu nunca namorei, apenas fiquei, né, da Kitty, do Rio de Janeiro. Ou você pode escolher a da Marília, né, que fala aí sobre essa questão do suicídio, da fé, da religião, dessas temáticas, ok? Então, finalizando essa revisão de gênero em textuais, tem sua finalidade.